Reunião importante do Conselho Deliberativo. Pode marcar aí pela primeira vez o torcedor vascaíno conhecer a proposta da 77. Vamos falar também sobre a preocupação. Quando o Vasco vai ser a SAF? Será que vai dar tempo do Vasco contratar para a janela, ainda nessa janela de transferência? A gente vai falar sobre isso, que é uma preocupação do torcedor. E vamos falar também sobre as dúvidas. Olha, o Vasco está se preparando aí, isso fez seu último treino no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Criciúma em Santa Catarina. Viaja para Santa Catarina cheio de dúvidas e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, depois da vinheta tem muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo aqui, o analista, sou o comentarista, sou também aqui o apresentador desse canal, que você tem informação, opinião e resenha, além das nossas análises, é tudo aqui no nosso Comentaléu Vascaíno, será um prazer tê-lo junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, porque o Vasco hoje tem um dia importante. É o dia em que os sócios do Vasco, os conselheiros, vão poder conhecer um pouquinho mais, de forma mais ampla. Provavelmente deve ter alguém aí envolvido nessa situação da 77 para a apresentação da proposta. A proposta da 77 Partners, com alguns pontos importantes, será apresentada, debatida e também, obviamente, será discutida aí. Algumas dúvidas devem ser tiradas durante a reunião do Conselho Deliberativo. Será a primeira vez que o torcedor vascaíno poderá acompanhar de forma mais ampla tudo aquilo que envolve a situação da 77 Partners com o Vasco da Gama. A gente se lembra que essa reunião será transmitida pela Vasco TV, isso foi confirmado hoje. O torcedor poderá assistir. A primeira convocação acontece às 19 horas. Às 19h30 acontece a segunda votação, quando o Conselho Deliberativo, por meio do Carlos Fonseca, fará aí a votação da ata, e depois de tudo isso começará a apresentação. A gente vai estar acompanhando, depois dessa reunião a gente vai entrar em live para debater com vocês tudo aquilo que for falado durante a apresentação na reunião. E pontos importantes devem ser debatidos, dúvidas devem ser tiradas, e eu aconselho a você, torcedor vascaíno, que acompanhe essa reunião. Será importante para você que tem algumas dúvidas, terem elas sanadas já a partir dessa reunião. Será importantíssimo. Mas, em contrapartida dessa reunião, uma coisa preocupa os torcedores vascaínos. Será que vai dar tempo do Vasco trabalhar na janela de transferência, com a SAF aí sendo voltada somente no final desse mês? A gente terá pouco mais de 15 dias, já que a janela de transferências fecha no dia 15 de julho. Essa é a grande preocupação do torcedor vascaíno. Obviamente que isso também deve ser debatido durante essa reunião do Conselho Deliberativo, mas eu tenho a minha opinião. Eu sei que até pela questão do CAD, que pega pesado, mas o Vasco deveria se movimentar no mercado, sim, até antes da situação da 77 Partners, com jogadores que estão livres no mercado, como, por exemplo, o próprio Alex Teixeira, que só é você negociar a questão do salário. Por quê? Os outros clubes estão todos se movendo. O Cruzeiro já está com 4 reforços aí, o Grêmio 3, a equipe do Criciúma agora trazendo o Oswaldo Henriques, que era o zagueiro que passou pelo Vasco da Gama, o Náutico trazendo o Souza. Então, tem que se mexer. Por quê? É um campeonato longo, a gente já viu aí que nessa reta final que a gente teve alguns desfalques, como o Gabriel Dias, tá tendo desfalque agora do Edmar, o Nenê não tá jogando. A gente tá tendo problema porque o time não tem um elenco vasto para que dê suporte ao treinador, até para trabalhar, até para poder continuar aquilo que estava dando certo. Então é preciso a contratação. Será que vai dar tempo no dia 15, lá pro dia 30, dia 1º de agosto, a gente poder trazer jogadores de qualidade? Será que vai conseguir dar um salto de qualidade dentro do mercado com essa questão? Será que os jogadores que estão apalavrados com a 77 vão esperar até lá? Por quê? Pode acontecer de qualquer coisa. A gente sabe como é o Vasco da Gama, a gente sabe como é a situação que ocorre dentro do Vasco. Então o Vasco tem que se movimentar no mercado. Mexer nas peças que a gente precisa, principalmente para o ataque, com o Alex Teixeira, como eu falei, que é um cara que daria um salto de qualidade, e a gente se mover, porque a gente não pode ficar esperando, porque os outros adversários já estão se mexendo. Se a gente for ficar esperando somente a situação da SAF, que tem muitos trâmites burocráticos, a gente pode chegar lá em julho, lá em agosto, final desse mês,
sabendo aí que a gente não vai ter condições de ser competitivo no mercado. Então, essa é a grande dúvida do torcedor vascaíno e também de todos aqueles que envolvem a situação da SAF. Olha, Vasco treinou durante a manhã desta quinta-feira. Provavelmente a gente deve ter aí a lista de relacionados saindo aí ao longo dessa tarde ou até no início da noite. Provavelmente Nenê não deve ir para o jogo. Nenê, que a situação do edema não tinha melhorado, mas a gente vai confirmar se ele vai ser relacionado ou não. Gabriel Dias fora do jogo. Gabriel Peck e Edmar fora do jogo. E a grande dúvida que fica é: qual o time irá para campo enfrentar a equipe do Criciúma? Por quê? Há uma dúvida muito grande. E é aquilo que eu sempre falo aqui no Comenta Léo Vascaíno. Nós torcedores vascaínos, né? Nós vou me incluir porque às vezes eu não faço essas tais reclamações, mas a gente sempre pede o Riquelme. Na hora que o Riquelme pode jogar, a gente fala que o Riquelme não pode jogar. Então, fica difícil de definir. Maurício Souza já deve ter mais ou menos a ideia de como ele vai querer jogar dentro do Heriberto Rios, que é um estádio muito difícil. O Criciúma tem feito de lá seu caldeirão, praticamente não perdeu jogos, é o estádio que vem fazendo aí o Criciúma somar a maioria dos pontos. O tem sido importantíssimo, é um jogo mesmo complicado, é um jogo de um estádio mais acanhado, onde a pressão da torcida bate, mas o Vasco é o Vasco. O Vasco tem que chegar lá e fazer o seu jogo. Há essa dúvida ainda de como Maurício Souza mandará o seu time a campo. A gente conversou sobre isso ontem, mas o mais importante é o seguinte: o Vasco precisa pontuar. Se o Vasco ganha esse jogo, é importantíssimo. O Vasco abre uma considerável vantagem para o quinto colocado, que é o próprio Criciúma. O Vasco já teve essa oportunidade de abrir contra o Sport, empatou, o Criciúma passou o Sport, mas o Vasco tem essa oportunidade de abrir de um rival direto, obviamente, porque vai ser o primeiro ali fora do G4, de abrir pontos, poder abrir aí quase 11 pontos e poder está tranquilo para o final do turno, já que faltam 2 jogos. O Vasco falta enfrentar aí a equipe do Ituano e também do Sampaio Corrêa nas próximas semanas. Então, o Vasco ainda não confirmou. O treino desta quinta-feira já foi feito. O Vasco já está se preparando para viajar para Santa Catarina, onde enfrentará o Brusque. Deve treinar em Santa Catarina nessa sexta-feira também, mas a grande dúvida é essa: qual time o Maurício Souza vai mandar a campo para enfrentar a equipe do Criciúma, sabendo que Nenê, mesmo que vá para o jogo, é difícil que seja titular, mas muito provavelmente não vai, está praticamente fora. As informações que a gente tinha ontem é que o jogador estava em recuperação, apesar dos 3 períodos, o edema não tinha diminuído. Gabriel Dias fora e também com Gabriel Peck e Edmar. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar durante esse jogo contra a equipe do Criciúma. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Para você que gostou do nosso canal, deixe seu like, compartilha muito e se inscreva, porque eu ficarei muito grato a vocês. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.